Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje, eu escolhi ele porque a Netflix vai lançar, agora em abril, um seriado baseado nesse livro. E eu também tropecei nele quando eu tava procurando um audiobook lá no Storytel, aquele aplicativo de audiobook que eu utilizo e que, infelizmente, ainda não me patrocina. O nome do livro, então, é Sombra e Ossos, da Lynn Bardugo. Lynn Bardugo, ela é uma moça super nova, ela tem 45 anos. O primeiro trabalho dela é o Sangue e Ossos, que é de uma trilogia chamada Trilogia Grisha, e ela é israelita, enfim, ela é de Israel. Ela é uma escritora de YA, o Sombra e Ossos é um livro YA, fazendo parte de uma trilogia YA, e ela também tem trabalhos para DC. Ela já escreveu Mulher Maravilha, Mulher Gato, Batman e Superman. Eu, particularmente, desde Injustice, não leio mais nada do selo DC em si, aliás, nem da Marvel. Eu só tô nos classicões ou nas graphic novels autorais, assim. Então, não poderei dar a minha opinião neste quesito sobre a moça, mas posso dar a opinião sobre o primeiro romance dela, que é o Sombra e Ossos. Então, o Sombra e Ossos, ele vai contar a história de, adivinha, uma órfã. Gente, eu queria entender qual é a obsessão que as pessoas têm com órfãos em YA. Eu queria muito entender isso. Realmente, não sei. Aliás, existe, né, esse arquétipo do herói, que não é um arquétipo que visto só em YA, eu tô sendo super implicante nessa situação, mas é um arquétipo do órfão que é feio, ou é desajeitado, ou, enfim, não se enquadra, e aí, de repente, ele descobre que ele é um mágico, um Wizard Harry. Existe esse arquétipo, né? E é um arquétipo muito utilizado em fantasia, porque é um arquétipo do herói, é o herói que vai ser construído. A jornada do herói começa assim, né? Pra quem não sabe, a jornada do herói é uma estrutura narrativa. Como é que vai funcionar a jornada do herói? Você sempre vai ter esta pessoa que está lá no condado, ou em Tatooine, ou em Ravka, que no caso da nossa protagonista, a cidade onde a país onde ela mora é Ravka, está lá vivendo sua vida e de repente existe um chamado para uma aventura, algo que ela não queria, que caiu no colo dela. Seria nesse caso um anel, ou seria uma mensagem de uma princesa intergaláctica pedindo ajuda. Aí você tem esse momento em que o herói ele vai decidir se ele vai ou não abrir mão da tranquilidade da sua casa, da sua vida, para ir atrás dessa aventura, que é óbvio que ele vai, porque o herói, ele é uma pessoa de coração bom, ele quer ajudar as pessoas. Aí ele encontra um mentor, que pode ser o Gandalf, que pode ser o Ben Kenobi, que pode ser, vamos entrar no que pode ser no caso de Sombra e Ossos, e aí ele vai vivendo situações que são comuns em todas as histórias que usam a estrutura narrativa da jornada do herói. Aliás, a jornada do herói em si é algo tão antigo na humanidade, na narrativa, nos tipos de estrutura narrativas que a humanidade utiliza há milênios, que você encontra, por exemplo, a jornada do herói descrita no tarô, né? Os arcanos maiores, se você for organizá-los, eles contam uma história, e essa história é a jornada do herói, como por exemplo, com o Bobo começando, né? A ordem lá. Gente, eu não jogo tarô, né? Eu pago para as pessoas jogarem para mim, não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim. Aí você já tem um quadro de como é comum esse tipo de arquétipo da heroína ou do herói, que é uma pessoa que não se encaixa direito e que é órfão e que está lá vivendo a sua vidinha porque não quer chamar muita atenção, porque é uma pessoa humilde, né? Então, é isso que vai acontecer com a nossa heroína aqui. O nome dela é Alina Starkov. A gente precisa entender que o mundo onde se passa Shadow and Bone, ou Sombra e Ossos, é um mundo baseado no que nós temos hoje em dia com a Rússia. Então você vai ter czars, você vai ter regiões muito frias, você vai ter nomes que são nomes russos. Quem tá acostumado a ler, enfim, quem tá acostumado a ler Tolstói e Dostoiévski, provavelmente não vai estar lendo Sombra e Ossos. Mas se quisesse ler por uma curiosidade, você vai encontrar semelhanças em frases, em expressões e nomes e
enfim. Aliás, você tem czars, né? A moça que tava narrando esse livro, ela falava czar, mas é czar mesmo, tá? Porque o T é colocado na língua inglesa. Então, na língua inglesa eles falam czar, mas em português a gente fala czar mesmo. Enfim, esse livro vai contar a história dessa moça, dessa Alina Starkov, que é uma moça órfã, e ela foi, como outros órfãos, adotada por acho que um duque, se eu não me engano, que ele cuidava lá das crianças órfãs, e em um momento determinado da vida dessas crianças órfãs, elas são testadas para saber se elas são grishas. O que é ser um grisha? É ser uma pessoa que tem poderes especiais. Esses poderes especiais, geralmente, tem um leque deles. Então, você pode ser um grisha infernal, que cuida do fogo, um aerogrisha, que cuida do ar. Sabe? Me lembrou muito... Vocês já assistiram Avatar, a Lenda de Aang? Ou Avatar, a Lenda de Korra? Nesse desenho, tem os dobradores. O dobrador do ar, o dobrador do fogo, o dobrador da terra. É muito próximo do que a gente tem aqui. Só que um leque é um pouco maior no caso deste mundo. Então, aí é chamado para a casa do Duque umas pessoas que são grishas, que são essas pessoas especiais, para elas, na verdade, testarem essas crianças. E todas as crianças passam por isso, não só as órfãs, mas a gente está concentrando nas órfãs aqui, porque é a galera lá da Alina. A Alina é testada aos 8 anos de idade, é descoberto que tanto ela quanto o melhor amigo dela, o Mali, eles não são especiais, eles não são grishas, e ela vai viver a vida dela assim. Ela cresce do lado dele, cresce nessa casa, e ela me parece ter, por sinal, em vários momentos da história, ela vai ter lembranças de quando ela morava nesta casa do Duque. E ela tem lembranças muito felizes. Isso, na minha concepção, vai ser muito importante na história, para decisões que a Alina vai tomar que vão fazer sentido baseado nessas lembranças que ela tem da infância. Como ela é diferente, por exemplo, se a gente pegar outro grande herói clássico dentro da jornada do herói, que é o Harry Potter. Harry Potter teve uma infância horrorosa. Ele morava embaixo da escada dos tios. Então, quando ele descobre que ele é um mago, né? Ele tá super feliz, ele quer ir pra Hogwarts. A Alina, ela tem uma conexão muito forte com o passado dela, com o melhor amigo dela, com a casa onde ela foi criada, porque ela teve uma infância feliz, mesmo sendo órfã. Isso é muito importante para esse personagem, e eu achei muito enriquecedor para esse personagem, porque isso vai afetar diretamente as decisões que ela vai tomar no final do livro. Enfim, a Alina cresce com o Mali do lado dela. Eu acho que tô falando o nome dele errado, mas vamos chamar de Mali. O Mali tá do lado dela, eles são felizes, ele vira... Eu não lembro o que ele vira, acho que ele vira soldado, e ela vira uma cartógrafa, uma assistente de cartógrafo. E tem uma coisa muito importante nesse mundo onde ela vive. Este mundo, há muitos séculos atrás, foi vítima do herege negro. O que é o herege negro? Era um homem que tinha o poder de manipular a escuridão. E aí ele, então, tenta dominar o reinado, o reino lá, né? E como ele faz isso? Ele joga um feitiço, joga uma mágica que cria para sempre uma barreira que chamam de dobra, que é, na verdade, uma nuvem negra que fica pairando próximo ao chão e divide o reino em dois, né? Temos que ter isso em mente. E essa barreira, essa nuvem negra, essa névoa densa negra é recheada de criaturas violentas e que voam como se fosse Void, criaturas do Void, entendeu? Vocês já assistiram O Nevoeiro, do Stephen King? Ou leram o Nevoeiro? Eu prefiro o conto do que o filme. Mas é muito próximo daquilo, só que o nevoeiro é branco e aqui nós temos, então, este nevoeiro negro denso. Enfim, um belo dia, a Alina e o seu amigo são solicitados, está tendo uma guerra entre os lados do reino que ficaram separados, e então eles são solicitados como parte do exército, como parte da força de armamento deste país, que eles entrem nessa
dobra neste nevoeiro negro para chegar até o outro lado e poder, então, lutar. Ela vai como assistente de cartógrafo e ele vai como soldado lá. Eles são atacados, obviamente, pelos animais e ele, durante o ataque, ele é ferido, ela fica desesperada e aí ela vê um clarão muito forte que espanta os bichos e salva o melhor amigo e todo mundo que estava lá naquela embarcação com ela. É então descoberto que a Alina, ela tem sim poderes, ela é uma Grisha. Ela é uma Grisha muito rara, que é a Grisha que... da luz, do sol, não vou lembrar. É uma Grisha que vai manipular o poder da luz do sol. Diferente lá do herege negro, que há muitos séculos atrás manipulou a escuridão. Nós temos aqui um papel de um personagem chamado Darkling, que é o general das forças daquele país. Ele é um cara muito bonito, muito charmoso, e ele é como o herege negro. Ele também é uma pessoa que manipula as sombras. Enfim, esse é o plot do livro. É um livro que ele é muito rapidinho, eu não vou saber, obviamente, quantas páginas ele tem, mas ele foi uma escuta de 9, 10 horas de duração, que pra mim é um livro pequeno, porque isso foi praticamente 2 dias de trabalho que eu liguei assim que eu entrei e pronto. E é um livro que, na minha opinião, é muito bem escrito. O que me fez não ter tanto abuso dele como eu tenho geralmente de YAs. Aliás, no último episódio do As Quatro Rainhas Mortas, que eu falei de YA, eu fui super injusta. Existe sim um YA que eu gosto muito, chama-se Leonora Park, de uma escritora chamada Rainbow Rowley, e esse livro é fantástico. É um YA, mas é a única coisa boa que ela escreveu. Todo o resto que ela escreveu ali é uma bosta, mas esse é muito bom e vale por toda a bibliografia dela. Mas enfim, voltando para Sombriossos. Sombriossos é sim um livro muito bem escrito. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Existe sim situações altamente clichês. Você consegue entender o que vai acontecer no livro. Você sabe quem vai trair quem. Você sabe as revelações que vão acontecer. Os personagens que você vê em Jogos Vorazes, você vê em tudo quanto é livro de fantasia, YA que tem por aí, você consegue identificar os mesmos personagens, os mesmos arquétipos. Aqui a gente está trabalhando num livro que é um livro que segue a regra do YA de fantasia ao pé da letra. Vamos lembrar que esse livro ele é de 2012, então ele é um livro antigo. Gente, a gente tá 10 anos, né? Praticamente 10 anos de existência. Tá indo para 9 para 10, na verdade. Então, muito, muito provavelmente esse livro é um livro famoso. Eu já ouvi falar dele antes de começar a lê-lo e antes de saber da adaptação da Netflix. Então, muito provavelmente, muita gente bebeu naquela fonte. Mas, gente, mais uma vez, Jornada do Herói é um negócio que existe há milênios, então também não é novidade. Assim, no mundo da literatura, deste tipo de literatura, onde existe um gênero muito fechado, que é o gênero de YA, no caso, nada se cria, tudo se copia. Tá bom? A grande beleza dos Sombriossos é que sim, ele é um livro extremamente bem escrito e com personagens que todas as suas ações, elas são ações enraizadas em coisas que foram muito bem explicadas pela autora ao longo da narrativa. Então, é um livro fácil, gostoso e um livro tranquilo de se ler, que em nenhum momento você vai bater o livro assim e falar, não quero mais ler essa bosta que não faz o mínimo sentido. Não, você vai conseguir comprar. E é por isso que eu fiquei tão interessada em... O trailer do Netflix é fantástico. Eu fiquei muito interessada quando vi o trailer, eu fiquei interessada também em continuar essa trilogia. Olha só, Lívia quer ler uma trilogia de YA. Enfim, não espere muito se você for ler este livro ou assistir o seriado. Se bem que o seriado me falaram que não vai ser só essa trilogia, vão ser outros contos, outros livros que essa autora escreveu. Inclusive, ela tem uma duologia ou trilogia, se eu não me engano, que é a continuação dessa trilogia Grisha aqui. Não espere muito, espere sim um livro de YA, um livro de YA muito bem escrito, com personagens com suas evoluções muito bem destrinchadas durante a leitura e principalmente um mundo bem rico e muito plausível. Essa coisa dela ter se baseado na antiga Rússia, para
pra mim, que sou muito fã da história dos Romanov, li muito Tolstói, nunca li Dostoiévski, mas quem sabe um dia, foi super importante porque eu consegui ter uma identificação com as descrições feitas daquele mundo, mesmo tendo, obviamente, fantasia incluído no meio. Outra coisa que eu queria deixar muito claro aqui, é um livro, como eu disse, que tem seus arquétipos muito clássicos, que tem o que as pessoas podem chamar de clichês. Mas às vezes, senhoras e senhores, um livro ele pode ter isso e ainda assim ser muito bom. Às vezes a gente vê isso muitas vezes em filme de super-herói, ou atualmente que tem essa comunidade da internet que toda vez que cai na rede um novo seriado, eu tava assistindo WandaVision, por exemplo, e as pessoas ficam loucas criando expectativas e vendo conexões, easter eggs e papapá e discutindo aquilo. Pode parecer que o arquétipo clássico, o clichê, a história, a narrativa clássica, a estrutura clássica sejam chatos, sejam mais do mesmo. Eu acho que num livro ou em qualquer história dramática, o que vale não é o que acontece realmente, mas como acontece. Eu já li muitos livros com estruturas muito próximas. Os livros do King têm estruturas muito parecidas umas com as outras. E ele, sim, é um dos meus autores favoritos. É um autor que eu leio assim, devoro livros e livros dele. Esse é um livro desse. Ele pode ser chamado de um feijão com arroz, mas um feijão com arroz muitíssimo bem feito, senhoras e senhores. Então, eu não tiro a razão de pessoas que são muito fãs dessa saga. Essa saga tem sim alguns problemas que os OAs têm, como por exemplo, um protagonista romântico que vai ser abusivo com a mocinha. Tem, mas em nenhum momento eu acho que essa mocinha é realmente subjugada por nenhum desses protagonistas românticos que estão disputando o amor dela. Eu não acho que essa mocinha tenha um problema de abuso em seus relacionamentos amorosos dentro desse livro. Eu vou ser super sincera, posso estar errada, sou um ser humano e interpreto as coisas de maneiras não muito corretas às vezes, mas eu não me senti incomodada em nenhum momento pelo relacionamento que ela desenvolve com nenhum dos personagens aqui. Aliás, eu preciso dar um aviso pra vocês antes de terminar este programa. Como vocês sabem, nós temos episódios inéditos toda segunda-feira às 17 horas e toda quinta-feira às 17 horas. Os programas de quinta-feira eu estava dedicando eles ao Li com Spoilers, né? Que seria o resumo de todo o livro que eu li e resenhei na segunda-feira. Infelizmente, esses programas, eles dão muito trabalho para serem feitos e eles não estão me dando retorno. O último programa que eu fiz assim foi o Li com Spoilers do Brumas de Avalon. Para vocês terem uma ideia, eu tive, digamos, sei lá, 30 pessoas ouvindo a resenha feita na segunda-feira e 4 pessoas ouvindo o resumo do livro feito na quinta-feira. Sendo que o livro, o resumo, né, o Li com Spoilers, ele é muito trabalhoso, ele é um áudio muito longo, eu demoro muito tempo editando, então não faz mais sentido pra mim. Eu vou continuar assim, com episódios inéditos segundas e quintas, mas eu vou nessas quintas-feiras trazer ou outros livros, ou histórias em quadrinhos, ou entrevistas, ou conversas sobre literatura em geral, mas não vai haver mais Li com Spoilers, tá? Isso é sinal que eu não vou ter mais spoilers em nenhum episódio? Não. Se eu julgar necessário para minha interpretação, para minha resenha daquele livro, que um spoiler é necessário, eu vou avisar pra vocês. Se você não quiser ouvir, você pare e muito obrigada pela sua atenção. Se você quiser, você continua, mas vai ser informado no episódio. Esse, por exemplo, eu não acho que Sombras e Ossos seja um livro que precise de um spoiler para que eu possa falar sobre o que eu achei desse livro. Então, esse episódio é spoiler free. Mas, se um dia eu achar que é necessário, vocês saberão de antemão. Tá certo? Encontro vocês na quinta-feira, por favor, não me decepcionem. Quinta-feira é um dia legal pra você ouvir podcast. Meu nome é Lívia Leão. Assistam em abril Sombras e Ossos da Netflix. Não me patrocinaram também. Tô ficando meio chateada porque eu falo de um monte de gente aqui que não me patrocina. Mas é isso, essa é a vida. Muito obrigada. Esse foi o Li no Livro.